Sejam bem-vindos à audiência pública que trata do Plano Plurianual, PPA, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Gostaria de agradecer a presença dos moradores, agradecer a presença do pessoal que trabalha nas audiências, da técnica legislativa da Câmara, representado pelo senhor Aldi Mucker. E eu gostaria de, antes de iniciar, explicar para vocês o que é isso, né? O que momento que a gente está vivendo. Pela primeira vez na história da Câmara Municipal, a audiência pública que trata sobre a discussão do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA, não acontece só na Câmara. Antes acontecia uma única sessão na Câmara Municipal. Neste ano, a vontade dos 9 vereadores, que num consenso entenderam que é importante que a gente vá até a comunidade, ouvir o que a comunidade tem a dizer, e nós, então, resolvemos, pela primeira vez na história, começar a levar para os bairros, né? E chegamos, então, enfim, aqui no Indaiá. E, algumas das vezes, por falta de informação, a gente percebe que nas audiências, isso é comum e tem acontecido, que no meio dela a gente começa a entrar em discussão de problemas de rua, problema de... Esses problemas que a nossa cidade tem muitos, né? Porém, essa discussão dessa audiência pública, até para a gente deixar claro, trata do quê? Do que vai ser gasto o dinheiro que a Prefeitura faz gestão do dinheiro público para o exercício seguinte, para o ano que vem. O PPA, quem explica tudo muito bem, é o meu amigo Aldi, mas só quero fazer uma abertura. O PPA é uma lei que o prefeito tem que fazer, dizendo o que em 4 anos ele pretende. Em 4 anos, gente, o que ele pretende. Então, essa lei vai ter diretrizes de 4 anos. O que se pretende fazer em 4 anos? Pois bem, se chama PPA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma é para 4 anos. A Lei de Diretrizes, que é a LDO, ela fala do exercício seguinte, do ano que vai chegar. Então, nesse ano, a gente discute onde gasta o dinheiro do ano que vem. Em 2014, se discute o que gasta em 2015. E a LOA, ela fala desse gasto mais especificamente em números, dizendo onde e como que é feito essa finalidade do custo. E a gente percebeu que, ao longo do tempo, por se falar de uma coisa muito técnica, é muito número, é uma parte bem pesada. E para atingir a finalidade, que é de fato vocês participarem, a gente, esse ano, o Aldi produziu, né, ele conseguiu pegar alguns vídeos, que era até do governo federal, que é legal, uns vídeos simples. Por que nós tomamos esse procedimento? Porque ninguém é obrigado a entender de tudo. É muito difícil a gente entender de tudo. Mas se a gente facilitar o entendimento, o que significa essa audiência, a gente consegue participar melhor. E saibam vocês que a dificuldade, muitas das vezes, de entender alguma coisa técnica, às vezes a pessoa fica com vergonha, poxa, é difícil, eu não entendo. Ninguém, quem entende de fazer mão em pé é a manicure. Quem entende de consertar um pneu é o borracheiro. Cada um é especialista na sua área. Então, nunca se fala, poxa, eu não consigo participar porque é técnico, mas a gente tentou traduzir, não só para os senhores, para nós também, para ficar fácil, tentar ficar fácil para todo mundo. E, de fato, resumindo de modo bem grosso, o que é isso? É a gente discutir, por exemplo, é aqui que a gente vai falar se vocês acreditam que as escolas que têm é suficiente. Não. Então, vamos sugerir, olha, a gente sugere que o ano que vem se tenha mais escolas no bairro. Lembrando que quem executa é o Poder Executivo, que é constituído pelo prefeito e seu secretariado. A Câmara Municipal tem como objetivo que isso que já veio pronto, a gente recebe pronto e passa para os senhores, para vocês também darem ideias. E nós devolvemos para o Executivo dizendo, olha, durante o nosso percurso, nós chegamos no Indaiá. E durante a audiência pública do Indaiá, foi sugerido que se faça isso. Então, depois retorna para o Executivo e, no entendimento dele, entendendo que é uma opinião pública, é uma opinião popular, que os moradores acreditam nisso,
e aí cabe a ele também entender que é um local que se precisa investir o dinheiro. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que ainda precisa, ela é carente em tudo, no meu ponto de vista. Eu tenho hoje aqui uma pessoa que eu tenho um grande apreço e respeito, porque ensina bastante a minha pessoa todos os dias, que é uma moradora daqui, que é a Lúcia. É uma pessoa que, como cidadã, ela participa de quase todos os eventos que tem públicos, e nós vamos aprendendo juntos. Então, para dar um exemplo da minha pessoa, é minha primeira legislatura, estou aprendendo muito. E hoje eu acredito que a nossa cidade precisa de tudo, desde uma praça pública para a gente conviver. Eu acho que os bairros, antes de serem constituídos como bairros, eles precisam de ter suas áreas de lazer, eles precisam ter um espaço para que, por exemplo, a nossa juventude não fique ociosa e à mercê daquilo que todos nós sabemos que hoje tem arrebanhado os nossos jovens, que é a criminalidade. Então, são várias as questões que nós poderíamos discutir e devemos discutir, porém, só para os senhores entenderem que é a primeira vez que isso acontece. Vamos aprimorar no passar por ano que vem? Vamos melhorar? Vamos. Pode ter erros? Podem, mas acho que a boa vontade de ser a primeira vez já é um grande passo. É um passo que talvez a gente possa seguir exemplo para o ano que vem, de repente o próprio executivo, antes de montar, ele fazer isso que nós estamos fazendo, percorrer os bairros e adquirir a opinião pública da comunidade. E a gente acredita que, com esse documento oficial, o executivo vai ver com bons olhos, vai entender que é uma opinião importante da comunidade. Então, nós vamos iniciar agora, eu vou passar a palavra para o Aldi, para que ele já faça a sua abordagem. Vocês vão entender, vão ver os vídeos e aos poucos a gente vai conversando. Mas, de fato, eu fico grato com a presença de vocês, porque a gente fala que não é só a quantidade, é a qualidade que faz a diferença. A gente entende que, às vezes, as pessoas reclamam, pedem tantas coisas e, no momento mais certo de se pedir, de opinar, de se discutir, às vezes acaba se perdendo essa oportunidade. Então, eu acredito que vai ser uma noite produtiva, nós vamos poder discutir, e lembrando que todo o material que é produzido nas audiências vai ser encaminhado ao Executivo. Então, eu quero agradecer, estou vendo aqui o Júnior, que é assessor também do vereador Toninho Rodrigues, muito obrigado pela presença, tem acompanhado todas as audiências também. Vamos iniciar, então, uma boa noite a todos. Boa noite, meu nome é Aldi Mucker, sou secretário-geral da Câmara Municipal e estou aqui em Bertioga já há 25 anos. Nesses 25 anos, a gente viu a grande mudança que houve na cidade. E essas mudanças trouxeram uma série de necessidades. A cidade cresceu e, junto com o crescimento da cidade, cresceu a necessidade de serviços públicos. Então, tudo isso só pode ser oferecido à população através de recursos financeiros. Tudo se custa, tudo tem um custo. Para que isso possa acontecer de uma forma ordenada, nós usamos 3 instrumentos. O vereador Pacífico ele já está craque na explicação, mas eu vou explicar também numa outra forma. Nós temos 3 passos no orçamento público. O primeiro deles que é o PPA, que ele é um plano de médio prazo, ele é feito para 4 anos. Então, no primeiro ano de exercício do mandato do prefeito municipal, ele faz para os próximos 4 anos. Então, esse PPA está sendo elaborado para 2014, 15, 16 e 17. Então, a gente observa que o próximo prefeito ele já necessitará de acompanhar decisões que serão tomadas hoje. Em função disso, existe o segundo passo, que é a LDO. Então, nós planejamos para 4 anos, depois o segundo passo, que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que a LDO faz? Ela pega um pedaço, uma 4ª parte, um ano do PPA, e analisa aquilo, alterando o que era a meta para a prioridade. Então, se eu tenho uma meta para daqui 4 anos, provavelmente daqui a 3, pode acontecer de aquilo que era a meta não ser mais a minha prioridade do ano seguinte. Então, a LDO ela pega para o ano seguinte, analisa e redefine aquilo que realmente é prioridade. O terceiro passo, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela pega as decisões que foram tomadas,
a partir do PPA, né, e da LDO, que são a criação dos programas de governo, das ações do governo, e ela destina recursos para a execução daqueles programas. Ela diz o que vai ser gasto com material de consumo, o que vai ser gasto com investimento, o que vai ser gasto com reforma, e por aí vai. Então, nas discussões preliminares que eu e o Pacífico tivemos para desenvolver esse trabalho, a gente entendeu que é preciso que as pessoas compreendam o mecanismo desse processo, né, desses 3 passos, PPA, LDO e LOA, para que depois a gente possa falar um pouquinho sobre os números. Então, eu vou apresentar para vocês uns vídeos que foram criados pelo governo federal. Quem sabe ano que vem a gente já cria o nosso com algumas adaptações. Vocês vão observar que tem alguns conceitos que são ditos nesse vídeo, alguns deles, que são específicos do governo federal. Mas a linha mestra ela é aplicada a todos os municípios do Brasil. Não existem diferenças na forma de se fazer um PPA, uma LDO e a LOA. A única coisa que muda são os programas. Lá na minha cidade, no interior de Minas, tem um programa lá, manutenção de mata-burros. Todo mundo sabe que é mata-burro, né, no interior, né? Aqui não tem mata-burro. Então, o que muda é isso, mas a linha mestra da construção é a mesma. Então, vamos passar um pouquinho os vídeos, depois a gente volta a conversar. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Vocês viram? Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista em lei. Isso é importante, porque no nosso dia a dia a gente tem mais liberdade do que o administrador público. A gente tem que respeitar uma série de regras.
Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha inclusive começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No Parentes de Política. Então, vocês viram que lá em casa também tem o PPA, a LDO e a LUA, né? Aqui no exemplo da família, o que é o PPA nosso? Ele planejou uma viagem, ele tinha uma meta, ele tinha um desejo de fazer uma viagem aí por várias regiões do Brasil. Só que aconteceu um fato não previsto, que foi aquela ventania, aquela chuva forte, ele teve que rever as suas prioridades. Então, aí está a LDO dele. Não adiantou ele prever lá, por mais que ele estivesse já poupando, economizando, planejando para 4 anos, seria o caso da viagem, não teve jeito. Aconteceu um fato inusitado, ou melhor, um fato não previsto, ele teve que rever tudo. E a lei orçamentária, o que foi? A lei orçamentária, dentro desse fato não previsto, ele teve que definir quanto que ele ia gastar de telha, quanto ia gastar de madeira, quanto ia gastar de funcionário, de marceneiro, e por aí vai. Eu só voltei um pouquinho aqui, nessa parte, que falou, por exemplo, do que tem que estar contido na LDO. Então, um exemplo aqui, a questão de transferência para ONGs. Então, nós temos aqui em Bertioga, por exemplo, transferência para a ETUB, que é uma ONG, transferência para a APAI, que é uma ONG, transferência para a creche Recanto Infantil, que é uma ONG.
Então, nós temos aqui no município de Bertioga essas 3 ONGs que recebem recursos. E existem as regras próprias para elas. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho que... Só fazendo um comentário aqui. Vocês viram que interessante? Primeiro, ele identificou quais são as despesas que ele não pode ficar livre delas. Alimentação, saúde. Depois ele está vendo a questão da viagem. No município é a mesma coisa. Que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. Vamos conhecer 2 casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Teresa. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os 2 casais. O Francisco e a Teresa não têm filhos, são só os 2. Já o Carlos e a Rosa têm 3 filhos, um mais agitado que o outro.
Recentemente, o Francisco e a Teresa quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um segundo andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Teresa conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Teresa. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como o supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. Com o orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio maternidade e auxílio doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Acho que essa partezinha final aqui, do último minuto, talvez seja a parte mais importante de tudo, né? Vale a pena até repetir um pouquinho. Mas acho que os conceitos de PPA, LDO e LOA deu para compreender. Se for o caso, a gente fala mais um pouquinho sobre esses conceitos antes de falar sobre os números. Mas eu quero repetir só um pouquinho aqui. Vamos ver se peguei certo aqui. Cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, pouca margem para as outras despesas obrigatórias, tem um... No pouca margem. O que acontece? O município ele tem um orçamento, a prefeitura tem o seu orçamento, a Câmara tem o seu, o Bertprev tem o seu, no caso de Bertioga. A prefeitura, que eu tenho um volume maior de recursos, obviamente, ele tem lá um volume de despesas que ele não tem como deixar de fazer. O pagamento do funcionário público, o meu, dos demais funcionários que estão aqui, o pagamento das pensões lá pelo Bertprev, o pagamento de custeio para manutenção da energia elétrica e tudo isso aí. Então, aqui ele vai usar uma expressão aqui que é no sentido de equacionar de uma forma que sobre mais recursos para as despesas discricionárias, né? Nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões.
Quero cumprimentar o Toninho. Boa noite, Toninho. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Depois a gente fala, tá? Acabou? Tem mais um vídeo? Não, tá bom. Bom, então antes do áudio começar a explicar para a gente, só para mostrar por que foi passado esse vídeo, gente. Que até então, a gente muitas das vezes sentava para discutir isso, e volto a dizer, ninguém é obrigado a ser formado nessa área. Mas para que ter uma audiência pública se quem está do lado de lá não entendeu o que a gente vai discutir? Dá a impressão que a gente vem aqui, fala uma coisa, o pessoal participa e, de fato, não consegue ajudar a nossa cidade. Então, nosso objetivo, né, foi o quê? Tentar traduzir de uma forma mais familiar o que é no nosso dia a dia, como que isso acontece. E é bem simples, bem prático, a partir do momento que a gente entende. Então, resumindo, nós temos 3 leis para aprovar esse ano: PPA, LDO e a LOA. No ano que vem, não terá o PPA. Por quê? Lembra? PPA é para 4 anos. Então, só esse ano nós vamos aprovar, vamos votar o PPA. O ano que vem vamos discutir a LDO e a LOA. Né? A não ser, é verdade, pode lembrar alguma alteração. E por que alguma alteração? Porque é o que aconteceu naquele caso ali. Ele tinha previsto uma viagem, o prefeito prevê algumas construções, então, de repente, o executivo... Olha, vamos fazer tal coisa num determinado bairro. No meio do caminho surge uma coisa que muda o rumo. Não, é emergencial ou prioridade para outro lado. Aí tem que se voltar para a Câmara e a Câmara tem que aprovar essa mudança. Ele não pode gastar sem ter essa mudança. E hoje, chegou o momento que Bertioga, cada vez mais, nós queremos provocar essa maturidade de discussão. Porque é importante a gente lembrar que o orçamento público ele é finito, ele tem um fim. E não sei se vocês lembram aqui que no momento falou que aquelas despesas, tem as despesas obrigatórias e as discricionárias. As obrigatórias, é o que o Aldi falou, você tem que cumprir. E hoje no nosso município, o índice dela chega a quase 88% das despesas obrigatórias, sobrando apenas 12% para investimento. É por isso que surge, agora vocês têm acompanhado no jornal, e em alguns momentos, que está indo se buscar verba em Brasília, tentando trazer verba de outros lados, porque a saída são os convênios, as verbas parlamentares, as verbas que abrem, é quase igual uma safra, né? Tem um período do ano que eles liberam programas de investimento. E nem sempre é só o dinheiro, viu, gente? Nem sempre você vê, vai ter um investimento de tantos milhões em Bertioga. Não é o dinheiro que vem. A gente consegue autorização, que a Câmara tem que autorizar, de se fazer um financiamento com índice com taxas menores. Então, é uma série de coisas que é bacana discutir. Às vezes parece pesado, se a gente chegasse aqui só ficasse falando de números. Mas quando a gente tenta traduzir, tenta encontrar, é dessa forma. Então, o áudio agora vai iniciar alguns números, porque não tem como fugir deles, para vocês entenderem a repartição disso que o Executivo está mandando para a Câmara Municipal. Nós recebemos agora do Executivo da Prefeitura, e é isso que nós vamos discutir aqui. Eles passaram alguns números, e depois nós vamos aqui passar, vocês vão receber um papel simples como esse, mas veja só que legal. Nós entendemos, né, nesse momento aqui, que nessas audiências públicas fosse passada uma opinião popular, porque talvez você aí com um xizinho, um número que você vai colocar aqui, você vai indicar o que no seu bairro hoje, de repente, é mais emergencial. E esse outro são sugestões, que depois viram emendas. Nossa, o Toninho vai poder falar com mais propriedade disso. Por exemplo, você acredita que no seu bairro aqui está faltando, volto a dizer, mais uma escola para o lado de lá. Olha, aqui está concentrando muito aqui, já não consegue, precisa de mais uma escola. É nessa sugestão que a gente vai oficializar nesse papel e depois vai encaminhar para o prefeito. Olha, prefeito, na audiência pública lá no Indaiá, entre as sugestões que foram fornecidas pela população, uma delas é a construção. E se ele entender que é necessário realmente essa escola, tem que alterar, porque a gente tem que aprovar esse ano, para o ano que vem poder se ter esse gasto, entendeu? Então é mais ou menos isso, é só para a gente iniciar agora para os números aqui. Muito bem. Acho que vale um comentário, essa questão que o Pacífico disse sobre buscar recursos fora através de convênio. No nosso país, o pacto federativo que existe, ele acaba criando uma pequena distorção, porque a riqueza é produzida no município,
Mas quem fica com o grosso do recurso dos impostos é o governo federal, é a União. E o Estado mais que o município. Então, por isso que, às vezes, por que o município tem que ficar de pires na mão pedindo, mas tem que ser assim. Porque o recurso orçamentário do município, ele é quase que exclusivamente para pagar a despesa de custeio. O percentual que sobra é esse aí, entre 10% e 15%, é muito baixo para investimento e para criar novos programas de governo. Então, com base em tudo isso, nós temos, dentro desses 3 passos orçamentários, nós temos algumas fases de trabalho. A primeira fase de trabalho é a fase da elaboração da proposta, que já passou, ela é feita pelo Executivo. O Executivo também deve fazer as audiências para que, nessas fases, se decida onde ele pretende gastar. A segunda fase é a fase que nós estamos agora, que é a fase de análise e votação na Câmara, e depois a aprovação com as emendas. A terceira fase é durante o exercício de 2014, que é a fase de execução, e, paralelamente a ela, a fase de fiscalização social mesmo, de todos nós, a sociedade. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. O orçamento do município de Bertioga para o ano de 2014 é de R$ 403 milhões. E esses R$ 403 milhões é dividido entre o Poder Legislativo, 10 milhões e 900, o Bertprev, que é o nosso regime próprio de previdência social, no valor de 53 milhões, e o Poder Executivo, propriamente dito, a Prefeitura, no valor de 339 milhões de reais. Aqui nessa audiência, a gente pode falar sobre todos os números do Poder Legislativo, do Bertprev, mas, normalmente, as pessoas gostam de falar um pouco mais sobre o Executivo. Mas está aqui também os números da Câmara e do Bertprev. Com relação à Prefeitura, dos seus 339 milhões, ele é dividido aqui nas secretarias. E a gente pode observar que a de maior vulto é a de Educação, com 80 milhões de reais do orçamento, que corresponde aqui a 19% do orçamento total. Só fazendo um pequeno comentário, quando a gente fala aplicação mínima no ensino de 25%, esses 25% é calculado sobre um outro volume de receitas. Aqui a gente fala sobre o total do orçamento, por isso que está 19%, tá, pessoal? O cálculo dos 25% ele é feito de uma outra forma. Aqui é um cálculo simples, é o total da secretaria dividido percentualmente em relação a total do orçamento municipal, que é de 403. A segunda secretaria com maior gasto é a de saúde, com 63 milhões, e ali empatado com ela, de obras e habitação, 62 milhões. Vocês verão mais à frente que desses 62 milhões, 56 milhões é de convênio. É de convênio. Em relação às receitas, como é que a gente chega nesses 403 milhões? Eu separei algumas, nós temos elas todas, desculpe, nós temos todas elas detalhadamente, mas eu separei as de maior valor para a gente comentar. Imposto predial, 36 milhões, imposto territorial, 33 milhões, então aí 69 milhões de IPTU, 7 milhões de imposto retido na fonte. O imposto retido na fonte, ele é um imposto federal. Só que, no caso dos municípios, até uma coisa interessante, que às vezes algumas pessoas não sabem, todo o imposto de renda que o funcionário público e o vereador têm retido, e o prefeito e o secretário municipais têm retido, ele fica integralmente no município. Isso é interessante. Então, aqui no município de Bertiogas, haverá uma retenção de imposto de renda no meu salário, no do Pacífico, dos demais servidores públicos, no total de 7 milhões de reais em 2014. Esse recurso ele fica no município. ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando a gente negocia o imóvel, o comprador ele paga 2% sobre o valor da venda. Então, em 2014, haverá uma movimentação de vendas de imóveis no município de Bertioga, no valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Daí, os 22 milhões de ITBI. Então, repetindo, em 2014, o mercado imobiliário em Bertioga movimentará aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais. Disso a gente recebe 22 milhões de ITBI. O imposto sobre serviço de qualquer natureza, 15 milhões.
Uma grande parcela desses 15 milhões também é relacionado com o mercado imobiliário, aqui o ISS de obras. Taxa de obras, 1.800.000. Todas essas receitas são classificadas com o que a gente chama de receitas próprias. Por que próprias? Porque elas dependem apenas do esforço municipal para acontecerem, para serem executadas. E nós podemos observar a grande dependência que o município de Bertioga tem em relação à questão imobiliária. IPTU, olha, tudo relacionado com a questão imobiliária. IPTU, quase tudo, né? ITBI, o ISS de obras, taxa de obras. Como segundo grande grupo de receitas, o Fundeb. O município de Bertioga, ele recebe 25 milhões e contribui com 9.600.000 para o fundo. Então, tem um resultado líquido aí de 15.400.000 reais do Fundeb. Contribuição de iluminação pública. Essa contribuição ela começou a ser cobrada esse ano de 2013. Para 2014, se prevê arrecadar 4.600.000. Essa aqui ela é específica para a manutenção da iluminação dos próprios municipais públicos, né? Ruas, praças, etc. Aqui tem um grupo de receitas aqui um pouco diferente, que já não é mais a receita própria. Aqui já é a receita que a União nos transfere. Do Fundo de Participação dos Municípios, 21.900.000. Dos royalties de petróleo, 49.400.000. Do Estado, a cota parte do ICMS, 22 milhões, e a cota parte do IPVA, 4.100.000. O cálculo de IPVA também é interessante. Metade do que se paga de IPVA fica no município. Então, no caso de São Paulo, o IPVA é 4% sobre o valor do veículo. Então, a gente imagina que em Bertioga existam veículos no valor total de 205 milhões. 4% de 205 milhões vai dar 8 milhões e pouco. Metade disso fica no município. 4.100.000 fica no município. E, por fim, aqui eu separei a do Bertprev, a contribuição patronal, a contribuição que a Câmara, a Prefeitura e o próprio Instituto faz em relação ao seu pessoal, 15 milhões, e a dos funcionários e mais alguns recebimentos, 37 milhões. Aí tem mais diversas outras receitas que a gente pode depois conversar com mais calma e detalhando, que chega naqueles 403. Tem uma outra planilha que eu quero mostrar para vocês. São diversas, tá? Os projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA, eles têm um volume muito grande de informação. Tanto é que é uma pilha mais ou menos dessa altura. Fica disponível, né? É, importantíssimo isso. Está à disposição tanto no site da Câmara, para quem quiser consultar, quem quiser baixar, quanto lá, fisicamente, lá na recepção da Câmara, qualquer pessoa pode consultar. Está na entrada. Esse quadro aqui. Então, aqui que é um quadro grande. Esse quadro é um quadro específico da Lei Orçamentária Anual. O que a gente tem aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu estou aumentando para eu enxergar, viu? Não para vocês. Aqui, ó. Vamos pegar salários e encargos. Então, essa secretaria, o Bertprev, vamos pegar uma secretaria aqui. Secretaria de Obras e Habitação. Lá no PPA e na LDO foi dito o seguinte, olha, eu vou gastar 2.500.000 reais com salários e encargos. Isso foi dito lá no PPA. 2.500.000 em 2014, exemplificadamente 3 milhões em 2015, 3.500 em 2016 e por aí. O que a LDO fez? Ela veio e corrigiu esse valor. Eventualmente era 2.700, fechou 2.500, LDO. Quando vem a LOA, ela pega esses 2.500 e aí sim, ela abre esse número. Ela cria essas classificações aqui por natureza da despesa. Então, dentro dos 2.500.000, que foi criado lá na LDO, a lei orçamentária veio e dividiu esse valor. Ela disse, olha, dos 2.500, eu vou gastar 115.000 com auxílio alimentação. Vou gastar 20.000 com hora extra, que é essa classificação aqui, hora extra. E assim o orçamento vai detalhando tudo. No município de Bertioga deve ter mais ou menos
uns 700 detalhamentos desse. Uns 700. Aqui tem 1.500 linhas, mais ou menos 700 detalhamentos desse. Quando vem a execução do orçamento, que aí já não aparece aqui, já é mesmo no ano de 2014, esse número aqui, o 3190, vamos pegar um outro número aqui mais interessante. Aqui o 30, por exemplo, material de consumo. Esse 00 que está aqui no final, ele abre aqui umas 50 classificações. Então, lá na execução do orçamento, eu não falo 339030, eu falo 33903001, que é material de expediente, por exemplo. 33903002, que é gasolina, por exemplo. E assim vai. Então, quando a gente abre o orçamento do município, na execução, os balancetes mensais, que tanto da Prefeitura, quanto da Câmara, quanto do Bertprev, tem que estar à disposição da população para consulta a qualquer tempo. Vocês verão que esse número aqui, ele abre umas 15, 20 linhas. Então, na execução, o que era 700, passa a ser 3.000, 4.000. Essa é a razão pela qual não se abre isso aqui no orçamento, não se detalha isso no orçamento. Porque você imagina, se o prefeito disse que aqui desses 60.000, ele vai gastar 40.000 com material do escritório e 20.000 com material de limpeza, se ele precisar de 40.000 e R$1, ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara. Então, isso não é prático, isso não é aplicado em nenhum local, em nenhum município do Brasil. Tá? Isso é feito só mesmo na execução. Então, a gente vai com o orçamento dessa forma. Todas as secretarias têm essa estrutura, todos os órgãos têm essa estrutura. Alguém quer perguntar especificamente sobre alguma despesa, alguma secretaria? A gente pode abrir aqui para falar um pouco. Não sei se alguém... Como a gente vai abrir agora para o uso da palavra, eu queria só pedir para a equipe que distribua para o pessoal. Vocês vão receber uma folha que vem com, né, a audiência do PPA, LDO, AILO, e você só coloca a data, nome, a região de vocês, que é o bairro, o e-mail, o telefone, e, na sequência, os senhores vão ver que existem várias perguntinhas ali. Já, na sua opinião, o investimento público é mais necessário na sua região? Em qual área? Numere a partir do número 1, sendo 1 o mais necessário. Nós sabemos que precisa de tudo, né? Porém, você vai colocar a prioridade o número 1, e depois o número 2, e assim vai. Deixa eu só explicar. O áudio, quando nós colocamos ali creche separado de educação, é porque a gente sabe que creche também é uma prioridade, e a gente tentou dividir a creche das escolas, entendeu? Então, foi mais nesse sentido, um sentido simples. Então, e aí vocês podem numerar. E, além de numerar, o microfone já está com o Washington, que está ajudando aí. Fiquem à vontade para a gente conversar e discutir. Às vezes a pessoa fica... eu só vou iniciar aqui, tá? Vou iniciar com uma sugestão. A Lúcia vai... Acho que prefiro que a Lúcia faça a sugestão com os moradores ali sobre a creche, que é algo que a gente está conversando antes mesmo de iniciar aqui a audiência. Então, ela vai dar o exemplo, como que vai fazer, vai ser oficial, né, porque ela vai sugerir. E aí, para o que a Lúcia vai sugerir agora, ela vai receber esse papel, gente. Não é esse que vocês estão preenchendo, é esse aqui. O que é sugestão vai além aí é para dizer onde vocês acreditam que tem que ser destinado também como prioridade os investimentos. E aqui é uma sugestão mais, por exemplo, específica, tá bom? Então a Lúcia vai fazer a sugestão e vocês vão entender agora. Não pode. Aí você só coloca como numeral, por exemplo, qual deles é o necessário? Número 1. Aí, segundo, 2. Só vai colocando numa sequência, tá? Pode preencher todos. A gente sabe que necessitar todos. Pode preencher. Eu sou Lúcia Campos e como moradora do bairro e presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, muitas mães têm vindo falar comigo com relação que elas não podem trabalhar porque as crianças não têm vaga na creche. Tem uma lista grande de espera. E muitas mães gostariam que a creche tivesse berçário, porque elas só podem trabalhar depois que a criança tem 1 ano de idade. Isso é uma coisa que as mulheres estão precisando, porque elas precisam trabalhar. Outra coisa que elas reclamam demais é essa questão. As mães também falam muito com relação a uma escola do lado de lá, uma escola, porque todas as crianças daqui, a maioria são lá, do lado de lá da Anchieta.
Muito bem, então a Lúcia deu 2 sugestões que ela vai preencher agora. Uma é a construção de mais uma creche para atender a demanda. E aí eu vou até sugerir aqui para a Lúcia que ela acrescente ali, que a gente coloque creche em período integral. Sim, é né, necessário, porque aqui as mães trabalham. Quando é temporada ainda é pior, porque não tem as creches têm férias e elas ganham mais na temporada quando vão trabalhar na Riviera. Então é um problema muito sério. Outro problema que a gente está assim, prevendo que possa acontecer é a reforma da Prodesan. Faz 4 anos que nós estamos pedindo essa reforma, e essa reforma não acontece. Pode ser uma quadra poliesportiva, ali tem mais de 300 crianças fazendo karatê, judô, futebol, mas o grupo de avaliação geriátrica é o único ponto de encontro deste bairro. Então, a destinação da Prodesan tem que ser seriamente pensada e voltada para a comunidade. Então, entrega mais um. São 3 sugestões que a Lúcia agora vai preencher. Alguém? Pode. Eu só vou pedir para, quando pegar o microfone, fale o nome completo, o bairro. Por quê? Por mais que eu acabo conhecendo vocês, por ser uma audiência pública, tem que ficar gravado, tá, gente? Então, nome completo e o bairro. Pode falar. Opa, vê se está ligadinho. Meu nome é Idenires Catolim Macaúbas, moro em Bertioga, em Indaiá, faço parte do grupo Terceira Idade. Mas a minha preocupação aqui está acontecendo é o seguinte: nós temos um posto de saúde que funciona muito mal. Esse posto tinha capacidade para funcionar 24 horas. Nós moramos uma média de 10 a 20 minutos do Hospital Central de Bertioga. Já aconteceu casos de ambulância não vir buscar, pessoa morrer dentro de casa porque não teve condições de socorro. Eu, pessoalmente, socorri uma pessoa que quase morreu dentro do meu carro, porque a ambulância não buscou, o posto não atendeu, sábado e domingo não atende. Qualquer probleminha mais sério, nós não temos uma ambulância, nós não temos um médico de plantão. A gente é desprovido demais desse tipo de coisa. E eu, como faço parte da terceira idade, são uma reivindicação muito grande que o povo faz para a gente. Está morrendo gente por falta de socorro no nosso bairro. Eu socorri um caso, você sabe, porque eu te liguei, o cara morreu 5 minutos depois, quando eu tirei ele do meu carro. Ele poderia ter morrido dentro do meu carro. Ficamos 45 minutos esperando uma ambulância. Não veio. E aí, é o que está acontecendo. Crianças que são atropeladas, até chegar lá já está quase morta. Idosos, aconteceu um caso na nossa comunidade de uma senhora ser atropelada, chegou lá, já estava bem debilitada, porque nós não temos um pronto-socorro. Indaiá está crescendo, a popularidade está grande, só que nós estamos cada dia mais desprovidos da saúde nesse nosso bairro aqui. Tudo nós dependemos do posto do centro. Só que a nossa distância está ficando maior, porque as estradas estão cada dia pior, as nossas ruas estão péssimas. Você bota um carro para você correr um pouco, 40 por hora, você passou um pouco, você tem uma multa. Eu levei uma multa para socorrer uma pessoa que estava passando mal. Paguei, não recorri, não quis fazer nada, mas eu quero reivindicar esse tipo de coisa, porque eu acho que é um direito nosso. E nós temos aqui também o posto da polícia, está no mato, abandonado. Nós não temos um policial no nosso bairro. Quando nós temos que fazer uma ocorrência, nós temos que ligar para o 190. Até eles chegarem, o bandido já matou, já roubou, já fez o que foi. Então, nós temos um posto de saúde. Não custava ter polícia 24 horas para nós aqui. Vamos lá. Então, vamos... Sim, vamos por partes, então. Vamos lá. O dela é aquele papel menor, tá? Então, primeiro, a sugestão... o que é bacana é isso, gente. A gente veio para discutir isso. A Câmara Municipal está vindo até o bairro mesmo para a gente abordar isso. E nós vamos encaminhar isso para o Executivo. Então, na sugestão da minha amiga agora, o que ela vai colocar? Uma unidade de saúde que atenda 24 horas e com melhores condições de atendimento. Uma sugestão que ela vai preencher já.
A outra sugestão, eu vou ajudar a elaborar. Como a Polícia Militar não é competência do município, é competência do Estado, a gente tem brigado muito com isso. Não sei se vocês têm acompanhado, a gente está brigando muito. Sim, calma. Sim, vamos por partes. Espera aí, deixa eu concluir, porque senão não dá para atropelar. Espera aí. Aí o que eu estou te falando, que vou sugerir para você fazer. Esses dias nós fizemos lá um pedido de ronda nos bairros, da Guarda Municipal. Então, você pode colocar ronda no bairro. Por que nós estamos elaborando? Senão a gente fica falando aqui e não consegue elaborar o pedido direito, chega lá, a gente nem tem como representar. Então, na sugestão dela é unidade 24 horas, com melhor atendimento. Na segunda sugestão, para a competência do município, você tem que pedir ronda da guarda, ronda municipal. E vou dar uma sugestão. Vamos pensar também no lado do guarda, né? A gente, às vezes, pede o guarda no bairro, mas eu queria ver aqui quem tem quoragem de fazer ronda num carro, eu queria ver se alguém tem coragem sem uma arma do lado do jeito que as coisas estão hoje. Então, coloque como sugestão também o armamento da nossa Guarda Municipal. Vamos lutar por isso, porque quem tem um parente que trabalha hoje como Guarda Municipal, gente, se eles estão enfrentando a polícia que tem até armamento, imaginem quem não tem armamento. Então, chegou o momento. Então, coloque essas 3 sugestões, tá? Dê 3 papéis para ela vai colocar a unidade 24 horas, ronda no bairro e o armamento da Guarda Municipal, tá bom? Quem mais? Vamos lá, vamos participar, pode ficar à vontade. O microfone está aí. Viu? A Lúcia, passa o microfone ali para a Lúcia. Sim, Lúcia, fica à vontade. Eu sei que a UPA está para ser construída e é próxima do Indaiá. Vai ser ali no Citimar. É uma unidade de pronto atendimento. Mas também nós precisamos que o hospital que está proposto pelo governo estadual seja construído, porque nós necessitamos de UTI. A nossa cidade está crescendo, está envelhecendo. Nós precisamos de ter UTI na nossa cidade. Ao custo que for, precisamos. Dona Lúcia, a questão do UTI, acho que os vereadores já fizeram um trabalho, os 9 vereadores, para a questão da UTI lá dentro da nossa unidade. A questão da UPA, ela vai colocar como sugestão, mas vai reforçar aquilo que a gente já pediu, que está em estudo, porque, na realidade, viu, dona Lúcia, dá uma diferença muito grande na questão de orçamento da própria saúde, essa questão das UTIs. Mas a gente sabemos que é prioridade e tem que colocar e acabou. Nós podemos sair daqui agora e precisar de uma UTI, qualquer um de nós. Eu tenho um plano de saúde muito bom. Se eu ficar doente agora, onde que eu tenho que ir? Aqui, no hospital. Se eu ficar doente sábado, domingo, onde é que tem que ir? Onde que você tem que ir? Todos nós todos. Então, só terminando. Se uma criança nascer e precisar de um atendimento, não tem uma UTI pré-natal, como é que a criança vai chegar? Com sem trânsito dúvida. ruim? Não, mas é isso que a gente sabe, por isso que a gente está pedindo para a senhora colocar. Deixa eu só colocar a questão da UPA. A UPA é uma verba, vocês sabem que é uma verba federal e que vem para o município. Por que foi escolhido ali no Citimar? O Citimar é um ponto estratégico para todos nós. Nós estamos aqui próximo, do lado do Indaiá, pega toda a região Vista Linda e é frente para a rodovia Rio Santos. Inclusive, essa semana nós estávamos debatendo lá a questão do solo do terreno, até por questão do aterro, que está sendo difícil lá. Mas está tudo preparado, a princípio, para ser lá. Inclusive, estrategicamente, a questão da rodovia, a questão do bairro de Indaiá, porque quando eles falaram na UPA, primeiramente falaram para colocar mais lá para o centro. E, na ocasião, eu briguei para que tivesse que colocar mais próximo aqui, porque pegaria não só o bairro de Indaiá, Vista Linda e Chácara Vista Linda, que tem um adensamento populacional muito grande, e também frente para a rodovia Rio Santos. E também porque nós temos ali do lado um L ponto oficial. Se alguém precisar de descer um helicóptero para pegar alguém aqui e levar para São Paulo, estrategicamente, a 300 metros da UPA, vai ser mais fácil para todos nós. A questão alguém falou aqui da UBS do Indaiá. A UBS do Indaiá, eu venho batendo bastante para que a gente possa fazer uma reforma ampla nela, porque, na realidade, uma coisa era Indaiá em 1993, outra coisa Indaiá em 2013. Então, vocês imaginam uma coisa,
Quando nós fizemos aqui, não sei quem é algum dos antigos aqui, a primeira policlínica que nós fizemos com a ajuda do Dr. Antônio Emílio de Moraes foi aqui do lado do campo. Ele doou todo o material para nós, vocês lembram disso. Então, na realidade, foi tão bom a policlínica ali que vinha gente da Aerólis, de Mogi, de Buiçucanga ser atendido aqui. Então, era o atendimento. Mas acontece o seguinte, nós estamos em 2013 e o progresso tem seu custo. Para vocês entenderem, se falou agora em vagas de creche. Vocês não imaginam quantas famílias chegam por dia em Bertioga. Então, se hoje nós estamos aqui, entre nós, planejamos assim, olha, gente, a dona Maria, vamos planejar que ano que vem nós vamos colocar 20 crianças na creche e 50 crianças na escola. Não adianta a senhora planejar, porque na hora que a senhora sentar no ano que vem, não tem 50, tem 100. Então, o crescimento nosso, gente, não é desculpa, não. O crescimento nosso é desenfreado. E nós temos que conviver com isso. E cada vez mais, não adianta a gente querer tampar só com a peneira. Então, a gente tem que conviver com isso. Portanto, todas essas necessidades que vocês estão falando, eu vivo aqui dentro do bairro, eu convivo aqui com vocês as mesmas coisas. Então, quanto mais eu tiver ajuda, como eu tenho aqui do meu companheiro Pacífico e dos outros vereadores, para trazer as coisas para os bairros, nós vamos trazer e nós vamos fazer. Entendeu? Agora há pouco eu anotei aqui algumas coisas nas escolas. Eu sou da Comissão de Educação, eu já pedi tudo isso aqui. Já estava na mão da secretária, só que a secretária saiu. A secretária saiu, entendeu? Fomos falar com o prefeito. Falei, prefeito, tem algumas premências lá agora, das escolas, do Indaiá, tem uma lá, a questão do Vicente de Carvalho 2, tem 3, 4, na Chácara Vista Linda, tem 3, 4 pontos, situações pontuais, que a gente não pode deixar de resolver agora, não pode deixar para amanhã. Infelizmente, é agora. Então, gente, falar em planejamento... Todos nós, agora estamos assistindo aqui a questão do orçamento, nós queremos planejar, mas para quem conhece Bertioga, para quem está hoje na política desde 93, eu posso dizer para vocês, não adianta a gente planejar 100 vagas de creche para ano que vem, que vai ter que fazer para 200, vai ter que fazer para 300, porque o crescimento nosso está muito forte. Graças a Deus, a gente ainda está conseguindo fazer alguma coisa. Mas não por isso que tem que ter as obrigações, né? Quem paga imposto tem que ter o retorno do seu pagamento de imposto em serviços públicos. E para isso que nós estamos aqui discutindo. E a Câmara hoje, né, essa Câmara nova, estamos aqui inovando. O que está acontecendo? Nós estamos vindo nos bairros e ouvindo vocês, de peito aberto ouvindo vocês, e a gente tem que ouvir mesmo, porque tudo aquilo que vocês vão falar aqui, amanhã será pauta de uma reivindicação assinada pelos vereadores para o prefeito. Fala, prefeito, chama todo o seu secretário aqui. Educação, você é da educação, está acontecendo isso no Indaiá. A questão da saúde, questão do remédio, questão das ruas, tudo, segurança, questão de segurança. Eu e o vereador Pacífico fomos com o secretário de Segurança em São Paulo, no estado de São Paulo, com o secretário, reivindicar mais homens para a Polícia Militar, mais viaturas. Nós falamos aqui do bairro, sim, nós falamos aqui da desativação do bairro. Nós pedimos também, tanto para a Polícia Militar como para a Guarda Municipal, policiamento na entrada do Indaiá, ali naquele portal que vai ser novamente pintado, reformado agora, pela própria comunidade, que nós estamos fazendo um fechamento com alguns empresários aqui do bairro para reformar aquilo ali, para ter polícia, custe o que custar. A prefeitura hoje está com dificuldade de ter a sua guarda municipal que vai tomar conta dos seus próprios públicos, por exemplo, a escola, hospitais. Então, os vereadores, o Pacífico assinou junto comigo, com os vereadores, que nós estamos pedindo para o prefeito contratar uma guarda patrimonial para tomar conta dos próprios públicos e a guarda municipal com arma na mão, na rua, patrulhando, dando segurança para a nossa população. Então, gente, eu gostaria até de ouvir mais vocês aqui, mas é isso, nós estamos trabalhando, nós estamos atentos, tudo aquilo que está acontecendo. E hoje nós somos um elo de ligação de vocês com a comunidade, com o prefeito, com a secretariada, porque o prefeito está acessível, está conversando com a gente direto, é parceiro, quer acertar, quer fazer o máximo possível, e a gente vai, se Deus quiser, conseguir alguma coisa. Toninho, também com relação ao posto de saúde, as mães têm reclamado profundamente
que a demora para marcação de uma consulta no posto é, às vezes, de 20 dias. Aí o que acontece? Sobrecarrega o hospital, porque se nos 20 dias a criança piora, ou a mãe piora, ou o idoso piora, tem que ir para o hospital. Dona Lúcia, na realidade, nós estamos discutindo também, o vereador Pacífico está junto comigo, o que acontece? Uma vez que a fundação veio para Bertioga, está dentro do nosso hospital de Bertioga, sendo contratada, nós estamos pagando 3 milhões por mês, não é isso, Valdir? 3 milhões por mês? 3 milhões, né? 3.500? 2 milhões e meio por mês para a fundação. O que a gente tem que fazer? Nós temos que tirar todo o nosso pessoal concursado, quer seja médico, enfermeiros, auxiliares, dentro do hospital e colocá-los aonde? Nas unidades básicas de saúde. Isso mesmo. O nosso pessoal vai ter que atender na unidade básica de saúde. A fundação que contrate quem ele quiser para atender no hospital conforme o contrato. Então, nós estamos fazendo gestão junto ao prefeito, junto ao secretário de saúde, para que quanto mais profissionais ele tenha nas unidades básicas de saúde, que é Indaiá, Vista Linda, Vicente Carvalho II, melhor será o atendimento e também desafoga, quer queira, quer não, vai desafogar um pouco o hospital. Também nós estamos fazendo uma menção com o prefeito, para vocês terem uma ideia, a Chácara Vista Linda, para você ter uma ideia. Antigamente, a Chácara Vista Linda tinha pouca gente e da rodovia para a praia tinha mais gente. Hoje, para vocês terem uma ideia, lá em cima tem quase 7.000 moradores e a parte de baixo tem 1.000 moradores. Então, aonde que nós temos que fazer a unidade básica de saúde? No outro lado da rodovia, porque senão as pessoas vão atravessar a rodovia, vão ser atropeladas, porque a rodovia Rio Santos é a rodovia da morte. E lá outra escola também, não é? Porque eles têm que fazer tudo para o lado de cá. Chegou um momento que, assim, hoje, Bertioga, nós não moramos mais numa cidade que está no meio da rodovia. É a rodovia que corta a cidade. E nós estamos vivendo... Foi legal o que o Toninho falou, que o que passou, passou. Nós estamos vivendo um novo momento. Hoje nós temos que entender que Bertioga tem uma rodovia de perímetro urbano. Essa rodovia é de perímetro urbano, por mais que não seja denominada, hoje ela é. Porque hoje a cidade está do lado de lá. Não é mais que nem antigamente, que a cidade estava do lado de cá, e nós tínhamos uma rodovia na frente da nossa cidade. Antigamente era assim. Hoje existe uma rodovia no meio da cidade, ela é perímetro urbano. Por que urbano? Porque do lado de lá está gente, tem pessoas morando, famílias. E por isso que até a gente está vindo nesse primeiro momento, e está sendo legal, não está sendo só aqui, foi em todos os bairros legal, esse primeiro contato da gente vir falar com a população, não só em ano de eleição, não só perto da eleição, vim agora, que é um momento crítico, o trabalho está aí. A gente costuma dizer que ser vereador em São Caetano do Sul é fácil, porque lá tem tudo, é uma cidade antiga, está tudo pronto, tudo realizado. Em Bertioga é difícil, porque a gente entende que tudo, precisa de tudo, falta tudo. Só que lembra que no momento ali falou, cobertor é curto, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, vamos discutir com maturidade, sociedade, poderes, o que nós temos como prioridade. É isso que a gente só vai ter que entender. O que é olha quantas coisas a gente discutiu. Dá para fazer tudo? Não dá. Sabemos que, pelo menos no próximo ano, não dá. Mas vamos escolher a prioridade. O que é emergencial? Eu tenho comigo que hoje saúde é emergencial, segurança pública é emergencial. Então, assim, esse ano foi um ano de muitas novidades. Eu até falo com o Toninho, que é a minha primeira legislatura, e eu estou feliz. Estou aprendendo como... Cada dia que eu venho para a rua, eu estou aprendendo. Cada vez que a gente está discutindo, a gente está aprendendo. A gente chegou aqui, você até tocou no assunto, Toninho, então nem precisa mais, mas a Samélia é uma mãe, e ela representando outras mães, a gente estava comentando aqui, que aquela sala ali, as salas estão inoperantes, né, estão fechadas, e você acabou até já justificando aqui, coincidência que a gente tinha comentado no início, e que então vou até te convidar que a gente faça a gestão de novo, né, o executivo, então nem precisa, Samuel, para ver se a gente consiga dar prioridade aqui para essa reforma, que não é assunto dessa audiência, tá, gente? Não é assunto, então, mas como já foi abordado até em resposta aí que a gente estava conversando aqui a hora que chegou. Viu, seu Pacífico, não é só essa questão da sala aqui não, viu? Eu estou tendo uma conversa agora com o prefeito,
até para todo esse entorno aqui, toda a unidade, tá, né? que envolve outras coisas, até a esquina, onde é o antigo centro comunitário. Nós estamos fazendo um projeto. Na realidade, eu tinha um projeto para tudo isso aqui, porque não sei se vocês ouviram aí, porque o Toninho Rodrigues estava para assumir a Secretaria de Educação, né, aquela história toda, mas por problemas particulares eu não o fiz, não pude, mas hoje vai assumir o nosso colega Ivan, né? Comentário que vai assumir. Mas, na realidade, o que a gente sabe é o seguinte, só para terminar, nós sabemos tudo o que vocês precisam aqui, o que foi feito nessa escola, porque eu faço parte da comissão de educação, e nós tivemos esse raio-x na mão, escola por escola. Todas as escolas, né? Essa aqui, principalmente em Indaiá, muita gente pensa, às vezes, que o Toninho Rodrigues passa por aqui, ao contrário, eu estou sabendo de tudo que acontece aqui, sei onde tem a rachadura, sei o que está acontecendo no portão, a gente tem a radiografia completa de tudo que acontece aqui. Pode ter certeza absoluta que nós temos gente em todos os lados. E por isso a gente faz essa gestão lá, o nosso local de trabalho, o nosso local de briga, é lá ter com o prefeito, com o secretário, de ter conseguido resolver esses problemas. E o Pacífico tocou no assunto, esse problema aqui, Pacífico, nós vamos juntos novamente, lá com o prefeito, nós vamos ter uma reunião com ele amanhã ou segunda-feira, né, nós vamos ter uma reunião com ele sobre outros assuntos, e nós vamos novamente cobrar esses assuntos, chamar o diretor lá de obras, porque está ligado a ele essa questão, que a gente possa, pelo menos, aquelas pequenas coisas que possam resolver agora, a gente tem que resolver. Obviamente, aquilo que não emergencial, aquilo que não dá para resolver agora, claro que vai ser resolvido, mas a gente não pode chegar e falar, vai ser resolvido amanhã e não fazê-lo. Isso eu não vou fazer. Desde 93 que estou na política, eu falei, dá para fazer, dá, não adianta você ficar mentindo para o povo. Pessoal, por isso que é importante, vocês vejam só, esse retorno para a Câmara, para os vereadores. Esse questionário, a ideia é que ele seja simples mesmo, porque precisa-se entender o que é a prioridade para a comunidade. Então, aqui a gente pretende que tenha esse retorno em relação a cada comunidade, em relação ao município. Os vereadores, eles não têm uma liberdade ou uma autonomia até legal dentro da lei para mexer muito no orçamento. Os recursos, eles são finitos e as necessidades, elas são muito maiores que os recursos que nós temos. A título de exemplo, eu abri aqui uma planilha da educação, desculpa, da saúde. Por lei, o município deve alocar aproximadamente, eu tentei somar aqui, estou apanhando no computador, 35 milhões de reais na saúde. Essa aqui é a despesa obrigatória no ensino. Aqui, ó. Desculpa, na saúde de novo. Porcentagem de impostos a aplicar, que é o que eles chamam dos 15% mínimo obrigatório. 27 milhões. Mais algumas outras aplicações que são também obrigatórias, vai dar mais ou menos 35 milhões. Mas a dotação orçamentária para a saúde em 2014 é de 54 milhões. Ou seja, 1,5 vez o mínimo obrigatório. E isso se repete também no ensino. A aplicação mínima exigida por lei, no caso de Bertioga, ela é menor do que o que se dota no exercício, né, Toninho? Só para acrescentar, a saúde vai de 15% a 17%, né, o investimento. Nós estamos com mais de 35% isso aí. Esse ano. Isso aí. Então, nós duplicamos o investimento na área da saúde. Duplicamos. Para você ter uma ideia. E olha, e ainda tá, como a gente fala, ainda não estamos satisfeitos. Por mais, estamos gastando o dobro e ainda estamos satisfeitos. Então vocês verem que a carência que é, né? E uma outra coisa interessante, essa é a sexta audiência que nós fazemos, tem mais 3 no nosso trabalho, e existem audiências que nós fomos que nem foi falado sobre educação e saúde. Só foi falado sobre manutenção viária, limpeza das ruas, em alguns lugares sobre coleta de lixo, outros sobre transporte público. Então, é a realidade de cada comunidade. Então,
repito, esse questionário ele é muito importante para que os vereadores possam fazer gestão junto à prefeitura, no sentido de trazer a solução para esses problemas todos, né? Ele está aqui com vocês, está no site da Câmara, pode reproduzir e pode copiar quantos forem necessários e encaminhar lá para a gente. A senhora quer usar o microfone? Boa noite, eu me chamo Sanelli Prachedes, sou moradora aqui do Indaiá e sou mãe de aluno, né? Já que nós estamos em meio a sugestões, claro que o que todo mundo quer é que se construa novas escolas e creches, que não deixa de ser a mesma coisa, né? Que tudo envolve educação. Mas eu estava pensando, enquanto vocês falavam, que eu mudei a minha opinião enquanto a construir novas escolas. Porque não adianta se construir novas escolas se o município não está conseguindo, ou tendo a capacidade, não sei, de dar atenção às que já estão construídas. Porque se for para construir novas escolas para daqui a 4, 5 anos, ou até um período menor, ela está como essa está, é melhor que não se construa. Porque nós estamos com um problema nessa escola, de uma classe, como já relatou, que ela está quase caindo. Então, se for para nós termos escolas que, um espaço pequeno de tempo, ela cai em cima dos nossos alunos, é melhor que não se faça, certo? Então, é melhor que a sugestão seja, cuide da que já tem construída, para que depois se construa outras, né? A escola, não sei se é obrigação do município fornecer uniforme para a escola, né, para os alunos. A minha filha não precisa, que bom, né, porque eu posso dar um casaco, um tênis para ela, mas tem crianças aqui que necessitam. E esse ano a escola ainda não recebeu um uniforme. Então, assim, por que falar que vai dar se não dá? Então, que não forneça. Então, fica aí a sugestão, não construa novas se o município não pode dar atenção àquelas que tem. Entendeu? E voltando a outra sugestão, que eu quero deixar por escrito, o nosso bairro ele é muito carente de transporte alternativo. Nós temos 3 linhas, mas, infelizmente, as 3 linhas ela não consegue suprir a necessidade do bairro. Os 3 ônibus passam no mesmo horário. Não sei se já foi sugerido uma cooperativa, alguma coisa do tipo, mas que venha suprir a necessidade dos habitantes. Foi tudo o que ela está dizendo é importante a gente. E a Sanelli falou uma coisa que, por exemplo, para vocês entenderem, nós propomos esses dias na Câmara Municipal a gestão compartilhada de creches, que é o quê, gente? Desafogar do município isso. Dá para você ter subvenção social, como é a creche Recanto Infantil, tentar levar para outros locais. E de que forma a gente sugeriu ao executivo que fosse feito? Você percebe que nessa região do Indaiá, a gente tem hoje o déficit de 100 vagas. Quando você faz subvenção social, você consegue economizar, porque o poder público, a burocracia do poder público é terrível. Quando você faz subvenção social, você repassa a verba para alguém administrar. Se tem uma rachadura, você contrata um pedreiro, com R$200 o cara vai, arruma e fica bem feito. No poder público, você tem que abrir uma licitação para trazer. Quando chega ao ponto de concluir aquela licitação, aquela rachadura já está batendo na outra sala. E assim vai virando. Aí o cara vem e arruma um pedaço que não estava previsto, outro não pode fazer. Então, assim, hoje, um dos grandes problemas do nosso município está a qualidade dos nossos prédios públicos na educação. Eles estão comprometidos, de fato, isso já foi observado. Então, muitas das vezes, hoje, a gente até buscou uma experiência de Mogi, que dividimos, e o prefeito foi lá, achamos muito legal, que ele teve a humildade de subir lá e ver, e gostou, e em nome dos 9 vereadores, que é um trabalho de todos os 9, ele está discutindo hoje. O que é? Se você, de repente, loca uma casa grande no bairro, que dá para se adaptar a uma creche, então, de vez você ter 200 vagas num único local, você divide. A mãe vai estar... lá você gasta menos do que hoje se gasta aqui, em meio período. Você conseguiria passar para período integral, que isso é importante, uma mãe não trabalha meio período, uma mãe trabalha um período todo. Então, você passa para o período integral, você tem a creche mais próxima da casa dessa pessoa, e aquela instituição só vai receber per capita por criança. Se ela atendeu 50 crianças, ela vai receber por 50 crianças. Você não dá um repasse fechado, é por produção. Atendeu 100, recebe por 100. Atendeu 80, recebe por 80.
E você foge de toda essa burocracia que hoje o poder público tem. Não que a pessoa não tenha que prestar contas, tem também a prestação de contas. Mas, por exemplo, coisas pequenas, queimou o bebedouro. Pô, você sabe que no poder público é uma dificuldade, a gente sabe disso. Até repor aquele bebedouro é uma loucura. Lá não, você contrata, manda arrumar, depois, com o recibo, você presta contas. Então, hoje nós estamos discutindo algumas coisas que são importantes. Em relação ao transporte público, é importante a gente discutir, porque a gente sabe que hoje nós temos uma malha viária que liga alguns eixos, e mesmo assim com dificuldade. E os bairros estão extensos, é aquilo que eu falei, que o Toninho falou. A Bertioga de antes não é a de hoje. Hoje não basta mais só passar na Anchieta, não basta mais só passar na rodovia. Se não adentrar, e é legal que cada bairro tem uma característica diferente. O de vocês aqui falou do horário, né, que vem tudo de uma vez, opção. E tem alguns bairros que o cara fala, ele tem que andar 2,5 km, que é o caso de Boracéia e da Chácara, quando não 3, para ter oportunidade de aí sim esperar o ônibus. Então, a gente sabe dessas dificuldades, já vou passar. Então, é legal, Sanelli. Então, da Sanelli, ela vai fazer um do transporte público, vai fazer qual foi outro, da reforma das unidades escolares, tá? Faz isso daí. Quer falar, Toninho? Depois a minha amiga ali, o microfone para ela. Ela falou... tem ali já. Ela falou do transporte, da reforma das... Você tocou num assunto importante. Você quer ver negócio de linha de ônibus? Que mora ali na Chácara Vista Linda ou na Citimar, se quiser vir aqui no Craso Indaiá, não tem ônibus. Você entendeu? Então, esse já é uma deficiência que a gente vem brigando com a aviação, e se não conseguir, se não mudar, eles vão ficar chorando, mas a gente vai ter que fazer outra alternativa, não tenha dúvida. Ou eles cobrem ou atendem a população direito, que cumpre o contrato direito, ou então vai ter que dar um jeito. Você quer ver outro exemplo que o Pacífico falou agora? Quem mora lá na Chácara Vista Linda, lá perto do rio, dá 2,5 km da rodovia, uma mãe que vem com uma criança no colo para pegar ônibus na rodovia, é humanamente possível. Então, nós estamos pedindo para a aviação que coloque uma condução, pode ser uma Kombi, pode ser uma van, o problema é deles. Eles têm que ter uma condução que faça aquela avenida principal da Chácara Vista Linda até a rodovia. Vai e vem, traz a pessoa e leva a pessoa. As pessoas que vierem ficam no ponto do ônibus coberto na rodovia. Se ele quiser ir para Guarujá, se ele quiser ir para São Sebastião, se ele quiser ir para Mogi, o problema é deles, mas tem que ter condução para eles, entendeu? Outra, essa questão do ônibus é crucial, a gente vem brigando, o Pacífico falou também, Boracéia sofre o mesmo problema, quem mora lá no final de Boracéia é a mesma coisa. Você citou uma coisa importante, que se a gente fala para as pessoas aí na rua, as pessoas não vão entender, mas você tocou num ponto que é super importante. Vamos cuidar, vamos melhorar aquilo que a gente tem e não vamos abrir novas. Sabe por quê? Você tem razão. Imagina o seguinte, o Aldi explanou agora aqui, e o Pacífico falou, que o orçamento do município, ele tem pouco dinheiro para investir, ele está comprometido no custeio. O que é custeio? Principalmente folha de pagamento. Então, ele está comprometido. Imagine você, se nós resolvemos abrir uma escola ali perto do Albatroz, do outro lado. O prédio, a gente consegue, é fácil. Nós vamos lá no deputado, vamos lá em Brasília, a gente consegue fazer o prédio aqui. O duro é você colocar professora, né, auxiliares. Você vai ter que fazer novo concurso, você vai ter que contratar mais gente. E quando você fala no período integral, você tem que duplicar o número de pessoas que vão trabalhar. As professoras, elas vão fazer um período de manhã, outras vão ter que vir fazer período à tarde, porque elas têm a carga horária delas. Então, é complexo o assunto. A gente pensa, às vezes, que é fácil, é complexo. Se fizer tudo isso hoje, não tenha dúvida, Pacífico, nós vamos chegar com 95% do orçamento comprometido. Toninho, e uma coisa que é importante lembrar, que quando a gente fez essa gestão compartilhada de creche, que é subvenção social, os profissionais que hoje estão à disposição das creches, eles sobem para o ensino, do ensino infantil. Por quê? Porque hoje eles estão trabalhando no ensino, né, de creches e as escolas estão precisando, elas estão sufocadas. Bem conversando com meu amigo, né, a gente sabe que aqui começou com 200 e poucos alunos,
Hoje são quase 600 e a equipe é a mesma. São mais 600, né? 652 alunos 652 hoje. E a equipe é a mesma. Então, você vê, eles tiveram que se dedicar. Eles estão se dedicando mais para suportar, que é o que o Toninho falou. A realidade de Bertioga é outra, disparou. Tem família chegando todo dia nessa cidade. Então, é assim, e a gente tem discutido a gestão. Essa nossa vinda hoje aqui, sabe por que está sendo legal e é importante que a gente discuta? Você vai encontrar muita gente na rua depois, isso não dá, não. Lógico que não dá. Sentou para conversar, sentou para... E a gente tem que, se a gente desistir, se os vereadores desistirem, a comunidade desistir, meu amigo, aí sim eu falo. Então, assim, e hoje é uma conversa franca. Os problemas estão aí, a gente vai fechar os olhos? Vamos fugir? Porque amanhã a gente vai se encontrar no mercado, amanhã a gente se vai encontrar na padaria, amanhã a gente vai se encontrar na frente do hospital, porque o hospital que o rico ou o pobre usa mesmo, se alguém tiver infarto aqui, pode ser o dinheiro que for, ele vai para o mesmo hospital, meu amigo. Então, que esteja bom para te atender. A verdade é essa. Observando isso aí, vereador, hoje a gente percebe que foi uma boa observação, realmente, né, da Sanelli, da gente investir no que se tem, tentar distribuir nos que tem a qualidade. E importante esse trabalho que o vereador Pacífico vem fazendo lá da questão das creches, isso é muito importante. Vocês imaginam o seguinte, eu vou citar um exemplo muito fácil aqui. A Dona Maria tem a associação dela da AMAI aqui, que é uma associação que trabalha com as mulheres, um trabalho sensacional, perfeito. Vamos supor que a AMAI se prontifica a pegar 50 crianças para fazer uma creche. O que o município vai fazer? O município vai falar, Dona Maria, quanto que a AMAI precisa para cuidar dessas 50 crianças? Ela precisa de R$20 mil por mês? Então, o município vai fazer um convênio que vai passar pela Câmara e vai dar esses R$20 mil para a Dona Maria, para a AMAI tomar conta dessas 50 crianças. O município, ele não emprega funcionário, não emprega nada. Quem faz tudo isso é a AMAI. O município paga pelas 50 crianças. Você entendeu? Então, nós não estamos falando, aí que é importante a sua fala, nós não estamos falando em funcionários da prefeitura. E os que estão lá vêm para cá hoje. Os que estão lá vão ser aproveitados aonde? Aqui, que as mulheres... Eu tenho certeza que vocês estão estressadas, porque eu sei como é que é isso aqui. Eu tenho certeza absoluta, eu sei o trabalho de vocês fazem trabalho por 3, 4 pessoas, entendeu? Porque falta o quê? Falta ser humano para dar retaguarda para vocês. Então, essa sua ideia é importantíssima. Se todos entendessem esse espírito da tua colocação, para nós seria ótimo. Vamos cuidar do que é nosso aqui e vamos fazer melhor do que abrir novas vagas. Pode passar. O negócio é o seguinte, eu acho que conservação tem que ter e tem que aumentar. Porque o que está aumentando, o que vem de criança, essas meninadas tudo grávida, isso daqui não vai comportar. Não vai comportar, gente. Sabe? Terreno nós temos, que tem que conservar, tem que conservar. Que as crianças estão em perigo, está em perigo. Isso é falta do município conservar o que tem. Olha, aproveitando... Eu acho que todos os bairros tinham que ter uma filial de tudo, de segurança, de saúde, de tudo, para não ter essa transação para lá e para cá. Nós, quem moramos aqui e não tem condução, a gente sofre. Ônibus passa aqui cada 40 minutos. Tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez. Sabe? E você está falando dessas pessoas que moram longe, sabe? Tem que ver. E quando no ponto tem cobertura, né, Dona Maria? Que é outra coisa importante. Às vezes tem ponto e não tem cobertura. Não tem, gente. Nós temos que dar jeito. Isso aqui está crescendo demais. Tem muito povo, muita gente, muita criança. Aproveitando até o que ela falou, depois os moradores, né? Coloquem como sugestão aí também, que é uma coisa que a gente tem defendido, que eu acho que tem que ter em todos os bairros, que ela falou muito bem. A juventude hoje, as meninas estão engravidando cedo, os meninos estão... sabe por quê? Falta de sociabilidade, falta de espaço, lazer e entretenimento. Precisamos de uma praça. Então, façam... Toninho, e a nossa praça vai sair ou não vai? Nosso centro comunitário vai sair ou não vai? Cadê?
Cadê? Deixa para o fim. Deixa. Olha, é importante, a gente até... É legal, mas coloquem aí como sugestão. A praça, alguém em pé, qualquer morador, preencha aí. O dela já tô... Não, eu sei que você... Eu sei, ó, e o vereador Toninho ele tem a resposta que ele tem lutado, mas é importante que coloquem para reforçar os pedidos dele. Luta e solução. Verdade. Só lutar e não sair nada, Não tem jeito, tem que ter solução, é verdade. Mas coloquem como sugestão tudo que vocês estão falando, por favor. As minhas sugestões, elas estão englobadas no que vocês acabaram de falar. Primeiro, se está se pensando na subvenção das creches, no exemplo de Mogi, que, inclusive, eu tenho casa aqui, tenho casa lá, uns dias eu durmo aqui, uns dias eu durmo lá, e meu filho frequenta uma dessas creches subvencionadas e é excelente. Excelente o nível. Eu gostaria que se colocasse como sugestão que se pensasse em englobar a educação infantil toda. Porque a mãe que trabalha, ela não tem criança só até 2, 3 anos. Ela tem criança até os 5 anos, que as crianças estão aqui. E se você olhar as estruturas escolares, vocês que estão passando por todos os bairros devem ter visto, as escolas, elas não têm um perfil para a educação infantil. Essa escola, ela não tem cara de educação infantil. Ela é toda para ensino fundamental. Então, se vai fazer essa parceria, que se englobe as crianças todas do infantil, até o infantil 6. Que aí venha-se para a escola somente no primeiro ano do fundamental. A vontade é essa, porque é importante, mas eu não sei se a legislação permite até esse meio grau. Período, sim. Meio período, sim. Só porque, o integral, não, mas meio período, sim. Lá, eu até perguntei em Mogi, porque eles não fizeram alguns momentos. Eles falaram que tiveram problema com o Ministério Público. Tem uma parte da educação que não pode se abrir mão, né? A creche ainda eles não tiveram nenhum tipo de rejeição do Poder Judiciário. Sim. Agora, uma outra etapa que é importante, o que é legal, até coloca como tem que estar escrito, coloca Sim. como sugestão. Mesmo que não sendo o período integral, isso. Mas que o espaço ele está adaptado para a educação infantil, coisa que na escola não está. Entendi. As crianças pequenas, elas vêm de um espaço lindo da creche, que a creche nossa aqui do Indaiá, ela é linda, ela é maravilhosa, e aí eles chegam aqui e eles encontram essa escola monstruosa para eles. Eles saem de entendeu? Então, se o infantil estiver lá, mesmo que meio período, nós não vamos ter tantas salas de aulas lotadas e diminuiria essa coisa de ter que construir. Okay. E sim dividir o que já tem. Distribuir, né? Distribuir melhor, tá? E mais uma coisa que afeta muito a nossa realidade da nossa escola aqui é a falta de escola na Chácara Vista Linda. Quer dizer, o pessoal recorre aqui dos nossos 652 alunos hoje matriculados, nós temos em média 120 da Chácara, que afoga aqui as salas de aula superlota. Então, pela falta... Mas lá não tem vaga. Tem escola, mas não tem vaga. Tá? Então, as crianças têm que gastar o transporte para trazê-las para cá. E aí, chega um certo momento que não tem vaga para quem mora aqui, porque quem mora na chácara está estudando aqui. Tá ok. Tá? Fernando, pessoal, acompanha aí, formaliza esses pedidos, pede para ela já formalizar. Qual é o nome dela? Como é seu nome? Isabel. Isabel, suas colocações foram bem pertinentes aí. Eu acho que é importante que a gente tenha... A minha dúvida, está falando para o vereador Pacífico, a minha dúvida era só questão de período pela questão da legislação. Mas meio período pode. Pode, né? Eles ocupariam o mesmo prédio, só que em meio período, infantil 5 e 6. Aí a gente pode formaliza ela para a gente, Isabel, que eu já vou até encaminhar, porque para a gente é maravilhoso. Eu acredito muito nisso. E foi através de lá, eu consegui, na época, levar a secretária, né, ela acabou saindo, levei também o prefeito e todos ficaram encantados. Realmente, a subvenção social é uma maneira legal de você burlar a burocracia. Porque hoje o poder público, gente, acredite nisso, o que tanto... nós criamos tantas leis nesse país, que nós nos amarramos. Hoje, por falta de credibilidade da classe política que se tem hoje, a verdade é essa, né? Se criou tanta lei para evitar que se roube, que se faça sacanagens, que hoje até o que você tem que fazer de uma forma séria é
é muito burocrático, é longo, é tardio. Às vezes, o tempo exige uma coisa e a realidade legal, que isso temos que lembrar, é legal, às vezes impede que a gente alcance sucesso. Pode passar. Boa noite, meu nome é Maria Edneide. Eu gostaria de falar sobre a necessidade de uma filial de tudo. O meu pai, ele faleceu na casa da minha irmã, aqui no Indaiá. Eu moro aqui desde 98. Passaram-se quase 5 horas depois da primeira ligação que nós fizemos, chamando a polícia. Ele infartou, ele estava sendo acompanhado pelo médico do hospital. Quase 6 horas depois, o corpo do meu pai foi levado, porque a pessoa que era responsável pelo cemitério na época veio e fez isso, baseado em toda a documentação que a minha irmã tinha da doença que ele estava sendo acompanhado no hospital. Depois eu procurei o nosso delegado, inclusive numa reunião aqui na escola, e ele falou para mim que o motivo dessa demora é que quando nós fazemos uma ligação desse tipo, nós somos atendidos lá por Santos. Então, veja o constrangimento que nós temos que passar. Olha, você tem razão. A Câmara Municipal tem brigado com essa central de regulação, que esse é o nome que se tem. E a central de regulação, para Bertioga não está funcionando, e a gente tem brigado, os 9 vereadores, no sentido do quê? 190 não funciona. O telefone do SAMU não funciona. Por quê? Vamos explicar. Uma vez eu mesmo precisei ligar para o 90, e quando você fala o nome da rua, eles não conhecem. Aí, quando começa, e vem sem contato, né? Mas o cara está armado, está com revólver, tem bala, você está desesperado, você às vezes não pode nem falar, e você tem que ficar ali dando detalhes, que eu acho isso ridículo. Se você falou, vai lá e vê, poxa. Agora, você tem que falar, calma, você está armado, ele está não sei o quê. Daqui a pouco você vai. Ninguém pergunta para o bandido, tem arma aí? É de verdade? Tá? Ninguém. Isso é brincadeira. E a gente tem embatido do SAMU, né? 192. A gente começou a reparar que a gente, quantas vezes a gente é vereador, a gente passa a ter um acidente, separa, porque a primeira pessoa que vê, para aí, vereador, para, é isso que acontece. E a gente pede, demora. E a gente foi pesquisar, porque aí quando chegava também a ambulância, a população até nervosa acabava sendo um pouquinho mal educado com os funcionários da unidade. O que a gente começou a perceber? Que o problema não era aqui. É que eles também recebiam, você liga hoje para o SAMU, o médico como é? Calma, está precisando mesmo? Está respirando? Vê se está com isso, vê se está com aquilo. E às vezes você está num desespero, que é um teu ente querido, que está precisando de um atendimento de urgência, e não é isso que acontece? E a gente queria que o quê? A gente tentou, de alguma forma, ou que colocasse um profissional lá, mas que seja daqui, que se você falar, está em frente ao SESC, a pessoa sabe onde é. Está do lado da Prodesan, a pessoa sabe onde é. Porque antigamente, quando o telefone era na base comunitária da polícia, era assim. Olha, onde que você está? Está do lado do Mercadão do Povo. Quem é daqui? O cara já vai conhecer. Porque, às vezes, não tem nome nas ruas, não tem placa nas ruas. Se você vai procurar, olha, eu sei que tem uma estrela aqui em cima, a lua do lado, e eu estou numa rua. Então, às vezes, o seu ponto de referência é um comércio. E a gente percebeu isso. Hoje, até para vocês entenderem, já está na Câmara Municipal, no meu ponto de vista, um dos momentos mais importantes que Bertioga deveria ter e está chegando, que é o abairramento. Nós precisamos do abairramento, que é o quê? Que vai dividir, porque hoje a nossa cidade, ela precisa ser dividida. Vamos falar a verdade, esses nomes são remanescentes. Boracéia. Vai pedir uma conta de telefone em Boracéia. Ele vai falar, não vou ligar, porque não existe. Existe Balneário Mogiano. Então, se você pegar Ana Paula, Mangue Seco, Rio da Praia, Indaiá, são nomes remanescentes. A partir do momento que se faz uma lei de abairramento, aquele nome passa a ser oficial. E chegou na Câmara Municipal, né, vereador? Nós vamos agora discutir, passou por audiências públicas, eu acho que é um grande passo. O que acontece com Bertioga, a gente percebeu? Esse dia eu conheci uma amiga, ela falou, rapaz, eu conheço Bertioga já há uns 80 anos, e não sei o quê. Eu falei, não, você conhece um distrito de Santos há 80 anos, né? Você conhece a Bertioga de 80 anos que não tinha vida emancipada, que é diferente.
Uma cidade, nós temos 22 anos que nós respondemos pelos nossos, vamos dizer assim, há 22 anos nós temos a emancipação dos nossos gastos, dos nossos investimentos. Aí você pega uma cidade que do lado, lembra que no filme passou aquele casal, que um casal ganhava mesmo que o outro, só que o outro tinha 3 filhos. É o Bertioga hoje. Hoje a gente pode ter a mesma receita que outro município, mas os gastos aqui são muitos, porque a cidade precisa de tudo. Precisa de tudo mesmo. Vocês estão vendo fazer essas obras aí, né, de drenagem. Para o município, para Bertioga, é importante. Sabe por quê? Porque a nossa cidade é diferente de outras que tem morro, que a água vai para um local. Bertioga é plana. Se você não fizer uma macrodrenagem, uma microdrenagem correta, daqui a pouco está tudo alagado, né? Que já... Não é verdade? Não, mas assim, hoje a gente tem essa condição. Pessoal, a gente está quase no horário. Quem mais? Pode falar. Quem quer falar? Pode falar. Lúcia, o microfone para a Lúcia. Mas, olha, antes da Lúcia falar, vocês viram que uma reunião que parecia simples, com poucas pessoas, vocês viram o quanto foi produtiva? E é isso que nós não podemos perder. E o que é importante, que a minha amiga falou, a gente está tentando, e não só discutir aqui, ter solução. Ela foi coerente no que ela falou. Ela está correta. A gente tem que lembrar, o Aldi falou aqui para mim, falou, Pacífico, vão devagar. Vocês não podem fazer nada. Quem faz é o executivo. Ele mesmo me chamou aqui já a atenção, porque a gente tem vontade. Eu falei, não, Aldi, mas vamos ouvir, vamos, né? Ele falou, vamos pegar tudo, vamos anotar tudo. E vamos levar o prefeito. Ele falou, se vocês querem ouvir o que o povo quer, a vontade é essa. Porque nós conversamos com a população. E eu tenho certeza... Se não conseguir tudo, um passo nós vamos dar. Um passo nós vamos dar. E eu agradeço muito você, Aldi, volta e meia, coloca a gente aqui no lugar, porque tem experiência. Aqui eu estou do lado de 2 feras, né? E a gente estou engatinhando ainda. Ele é o Aldi Mucker, ele é secretário-geral da Câmara Municipal. Além de exercer esse cargo lá hoje, ele é concursado, é um funcionário público de bastante... 20 anos de carreira, e ele também exerce a função de técnico legislativo, que para a gente entender de tanto número assim, nós precisamos também de um apoio de uma pessoa que seja técnica e competente na área. Ele é que nos dá esse auxílio. Fala, Lúcia. Olha, pode falar. Eu sou Lúcia Campos, estou falando como Lúcia Campos mesmo, como uma cidadã. Parabenizo você, Toninho Rodrigues. Nós votamos em você para vereador. E todos nós que votamos os 9 vereadores, gostaríamos que eles continuassem vereadores, que fossem escolhidos outros secretários, e não vereadores. Nós depositamos a confiança em vocês, nos 9 que nós votamos. Existem outras pessoas que podem exercer com muita categoria, porque são da área. A área da educação é uma área muito específica, ela tinha que ser exercida por um educador. Na nossa cidade tem excelentes educadores. Então, essa é uma coisa que está doendo para a gente, sabe? Para não falar uma outra secretaria, que vai outro vereador, eu acho que é desfalcar a Câmara. Nós votamos nos 9, nós gostamos de vocês lá. É lá que nós queremos vocês, não no secretariado. Nós votamos para vocês serem legislativos, não executivos. Deixa isso para outros. E você que vai brigar com o prefeito, por favor, brigue com ele, porque isso é uma briga que vocês têm que fazer com ele. Você ainda que é presidente de partido. E você também que é presidente do outro partido. Dona Lúcia, não tem briga, não. Na realidade é uma opção. O Pacífico está começando agora, é um jovem que eu sempre falo para ele que vai ter um futuro merecedor, fantástico, entendeu? A gente conversa muito e a gente se dá muito bem, acho que isso é importante, né? Porque aliado à minha experiência com a juventude dele, com a vontade dele, a gente está tentando colher frutos para Bertioga. Então, eu sou, dona Lúcia, a senhora sabe que eu sou independente de prefeito e vereador, eu sou amigo do Orlandini, amigo há muito tempo, pessoal, e a gente se entende, se dá bem. Nós temos, sim, diálogos franco, aberto, a gente conversa,
E isso é importante, por quê? Porque na hora que o vereador, gente, o vereador é representante de vocês, é o elo de ligação entre vocês e o prefeito. Então, todas as vezes que a gente senta para conversar com o prefeito, é importante que a gente senta de igual para igual com ele e conversar sério. Então, procedo durante todo esse tempo da minha vida como parlamentar, e eu tenho certeza absoluta, dona Lúcia, eu vou falar para a senhora com toda tranquilidade, todos os investimentos públicos que tem aqui no Indaiá, graças a Deus tem em minha mão. Graças a Deus tem em minha mão. Isso, eu posso sair da política amanhã, mas eu saio de cabeça erguida com o dever cumprido. Eu acho que esta legislatura agora vai dar. Ela estava muito bem. Está muito bem, vai dar muita esperança. O pessoal está com vontade de trabalhar, o pessoal está arregaçando as mangas. Eu sei porque, eu vou citar um exemplo do Pacífico. O Pacífico, às vezes, tem os afazeres dele particular, ele sai correndo para Brasília, vai em Mogi buscar. Eu falo, Pacífico, onde você está? Estou vendo aquilo aqui da creche em Mogi. Isso é bom para nós, sabe por quê? Porque vai de encontro e traz subsídio para nos ajudar. E, por exemplo, eu estou conseguindo algumas coisas com o meu deputado estadual para a Bertioga, o Pacífico está conseguindo com o deputado. Então, aí é onde entram esses convênios, essas emendas parlamentares. Por quê? Porque se a gente for só esperar o dinheiro da prefeitura, não adianta. Então, a gente tem que correr atrás do quê? Das nossas bases, dos nossos deputados. Então, por exemplo, eu trago alguma coisa, ele traz outra, outro traz outra, daqui a pouco você tem aí milhões de reais através de emendas parlamentares que vão virar convênios e aí que vai ser distribuído para o município. Então, isso é muito importante. Eu fico contente de, quando cheguei aqui, o Pacífico, falei, puxa vida, o pessoal aqui está muito calado, ao contrário, nós tivemos aqui a fala de cada uma de vocês importante. Eu falo isso sem demagogia, porque eu estou participando de todas, junto com o Pacífico, de todas as audiências, em todos os lugares. E aqui hoje, de coração aberto, a gente está conversando com vocês, e olha, parece que não, cada uma que falou aqui me deu uma ideia diferente. Deu uma ideia diferente. A Salete, né? Sanelli. Isso que ela falou, fica na minha cabeça aqui, a questão de aproveitar e melhorar aquilo que nós temos, pouca gente tem essa sensibilidade que ela teve, que ela entendeu. Você entendeu? Pouca gente tem essa sensibilidade. Então, essas reuniões são importantes. Dona Maria, eu vou encerrar minha fala dizendo para a senhora o seguinte, a Dona Maria, ela tem uma sociedade que a mãe, que trabalha com as mulheres, faz um trabalho fantástico aqui no Indaiá. Fantástico. Só que, às vezes, viu, Pacífico, nós, poder público, nós ficamos de braços engessados, não podendo ajudar. A Dona Maria precisa de um espaço. Hoje, ela tem uma casa locada e a pessoa vai precisar da casa. Ela precisa de um local. Então, o que eu falei? Eu falei com o prefeito, falei, prefeito, nós temos aqui essa ponta aqui, do centro comunitário antigo para lá, eu queria unir o útil ao agradável. O que a gente ia fazer? Ia colocar ali uma construção, ia trazer também a feirinha de artesanato, dar uma condição melhor para as pessoas, para vender seus produtos, tudo. Mas você sabe, como você falou, a burocracia. O Zé R. Marcelo, que é nosso secretário, ele está incumbido de fazer esse projeto. Só que não terminou até agora, por quê? Porque nós estamos na fase do plano diretor. O Zé Marcelo, o engenheiro Zé Marcelo, ele é o coordenador do plano diretor. Então, nós temos data do plano diretor para encerrar isso aí. Não é verdade, Waldir? Nós temos datas. Ele só está preocupado correndo atrás do plano diretor. Então, todo dia, nós vamos lá, a Vanusa fica lá em cima, e nós não está pronto o projeto ainda. Tem uma outra válvula de escape, o qual eu conversei com o prefeito, e nós vamos voltar a conversar a respeito de uma segunda hipótese que poderia ajudar a senhora, não, ajudar a mãe, mas ajudar a senhora, porque a senhora, uma pessoa, né, Pacífico, uma pessoa com uma idade como a Dona Maria, uma vivacidade dessa, querendo fazer mais, não por ela, que ela não precisa, fazer mais para quem? Para aquelas mulheres que estão junto com ela. Então, Dona Maria, sem demagogia, a senhora sabe disso, eu tiro o chapéu para a senhora, solução vai ter.
só tenha um pouquinho de paciência, porque se dependesse da canetada do Toninho Rodrigues, do Pacífico, já estava pronto isso amanhã. Mas a parte burocrática é muito complexa. Para sair da parte burocrática, nós estamos tentando uma segunda alternativa que a Vanúzia falou com a senhora, que a gente está tentando viabilizar. Então, gente, da minha parte, boa noite, muito obrigado. Saiu daqui contente em ver que pouca gente, mas tem muita solução, muitas ideias novas, e creiam, nós estamos trabalhando. Principalmente, eu que moro aqui no bairro, podem ter certeza, o que é bom para vocês é bom para mim aqui no bairro. Temos companheiro bom como o Pacífico, esse garoto novo aqui que está trabalhando bem. Eu acho que juntos, né, com as ideias de vocês, com a confiança de vocês e com que nossa corrida, nós iremos ter uma cidade melhor, tá? Boa noite a todos. Muito bem. Quero agradecer a presença de todos, convidar a vocês que estão presentes, àqueles que estão nos assistindo de casa, para que não deixem de comparecer na Câmara. Esse momento é importante para todos nós, para os vereadores e para a Câmara enquanto instituição, viu, pessoal? Tudo isso é muito importante. E não é só nas audiências, existem as sessões extraordinárias, as sessões ordinárias, toda terça-feira, através de agendamento de reunião com os vereadores, ou comigo, ou com o pessoal da minha equipe também. Então, esteja à disposição. Obrigado, boa noite. E a gente encerra, então, oficialmente a audiência, desejando a todos vocês que possam retornar para os seus lares. Eu creio muito em Deus e acredito que Ele é por todos nós também. Então, que cada um de vocês saibam que vocês foram muito importantes para a noite de hoje, para contribuir. Agradecer em especial também a minha equipe, né, a nossa que está aí dando um apoio, esses meninos estão se dedicando bastante. Isabel, obrigado pelo espaço, obrigado mesmo, viu? Você é uma grande parceira. E agradecer o pessoal também aí que está cobrindo com as imagens, né? Agradecer os meninos, o André, o Thiago e também o Ricardo e toda a equipe dele. Ricardo e família, melhor dizendo. Obrigado a todos e uma boa noite. Na noite dessa quinta-feira, saúde e educação foram tema de debate na EMEIF José Hermílio de Moraes Filho, no Jardim Indaiá. Sanelli tem uma filha que estuda na EMEIF e reclama da estrutura do colégio. Além de outras escolas, mas de início, principal necessidade do bairro é a manutenção das escolas que já tem, da escola municipal que já tem, que as salas estão em situações precárias, caindo, os banheiros destruídos, correndo risco de nossas crianças se acidentarem, não tem material pedagógico para os professores trabalhar, os alunos que não têm condição de ter um material que os pais não podem comprar, professores precisam tirar do próprio bolso para suprir a carência do aluno, ou seja, tirando do seu salário. E a minha filha, em especial, está numa sala que não é própria para criança, que seria uma sala de professores, onde mal cabe 8 professores sentados. Nela está 32 crianças. Então, de início, antes de construir a escola, fazer a manutenção da que já tem, né? Já Idenir diz que falta saúde e segurança. Indaiá está muito perigoso. Nós não temos, hoje mesmo, esse horário que eu vou chegar em casa, eu já ligo para o vizinho ficar no portão me esperando, porque eu moro sozinho, eu tenho medo. Porque abordam as pessoas para entrar dentro de casa, eles ficam escondidos atrás dos matos, que a rua sempre tem. Quando você encosta o carro, eles te pegam. Então, a gente queria uma polícia com um pouco mais de eficácia no nosso bairro, porque nós não temos polícia no bairro. Você mora há quantos anos aqui? Olha, que eu tenho casa no Indaiá há 40 anos, morando definitivamente estou há 9 anos. A minha reivindicação aí foi sobre o posto de saúde, porque nós temos um posto que comporta 24 horas, ele tem espaço, condição para isso. Só que ele funciona até as 4h30 da tarde, abre 7 horas e fecha às 4h30. Quer dizer, tudo que precisar depois desse horário, você tem que correr para Bertioga. Eu sempre sou uma pessoa de socorrer, porque a ambulância, como eles estavam falando, você liga, é 1 hora, 1h30. Eu citei o fato que eu fui socorrer um senhor que ficou me esperando. Quando eu cheguei no hospital, 10 minutos depois ele morreu, ele quase poderia ter morrido dentro do meu carro. E a gente não tem, a gente já apelou. Agora, como vai ser esse plano, a gente está apelando para ver, porque
Basta uma ambulância de 24 horas e um médico que acompanha, porque num caso desse a ambulância está perto, ela socorre, vai mais rápido, ela tem passagem livre, nós não temos passagem para correr. Porque eu vou passar no farol, sou multada. Foi muito boa, né, a reunião, acho que nós tivemos as mães participando ativamente, boas ideias, né? Você viu que quantas ideias as mães deram, relataram realmente o que acontece no bairro, na educação, na saúde, na questão social. Enfim, nós saímos daqui, né, com uma gana enorme de reivindicações que são verdadeiras e também informações básicas e boas por parte das mães. Então eu fico satisfeito, eu acho que o bairro de Indaiá é um dos bairros mais adensados que tem em Bertioga, realmente precisa de bastante coisa, mas não obstante a isso a gente sai satisfeito porque a participação delas foi construtiva, não foi uma crítica, foi um alerta, foi uma sugestão, isso que é importante para nós. Aqui você acha que dessas propostas, muitas vão ser solucionadas? Como vai ser? Claro, muitas coisas pequenas serão sanadas pelo Executivo Municipal, a questão da escola, a questão de uma rua, né, a questão da própria segurança, que é importante, envolve município, envolve estado, tudo isso a gente já sabia e sai daqui mais fortalecido. Agora, tem outros assuntos como creche, que há vagas de creche, tudo isso a gente também está trabalhando, eu acho que vai ser sanado até no começo do ano que vem, acho que nós teremos aí melhores resultados. Mas eu saio satisfeito por quê? Porque vai de encontro tudo aquilo que a gente esperava da população, a participação efetiva. Às vezes a gente vai num bairro, as pessoas criticam por causa de um buraco na rua. Nós aqui no bairro Indaiá não tivemos isso, nós tivemos assim a construção de um bairro que elas querem, a construção e a participação da população, das mães, dos pais, enfim, das pessoas envolvidas que gostam realmente do bairro. Por isso que eu acho que foi uma reunião satisfatória e nós levamos daqui várias ideias que nós iremos implantar dentro da Câmara como projetos e como sugestões.